Good morning, guys. How are you today? Very well? Very fine? Can you study English right now? Can you pay attention on me? I can't sleep now. Yeah, but I am too asleep. I can't sleep right now, yeah? And you, can you sleep? Can you sleep in the class? No, you can't sleep. Can you study? Yes, you can study. Yeah, so let's go. Today's Friday. Let's start the class. I hope God bless us and I hope God bless our day, ok? Vocês estão como hoje? Estão todos bem? Estão cansados? Estão com sono? Vocês podem dormir agora? Eu estou com bastante sono, mas eu não posso dormir agora. Então, eu não posso dormir na aula. E vocês? Vocês podem dormir na aula? Of course not. Então, eu fiz algumas perguntinhas aí para vocês, usando perdão, ou a espirrada básica ou a tossida básica de cada aula. Em todo vídeo tem que sair uma tosse ou um espirro meu. Oh my God. Ok, let's come back. Então, eu fiz algumas perguntinhas usando o can, porque nós vamos hoje fazer um resgate de tudo que vocês viram ao longo de todas as aulas que eu passei. Por quê? Porque a gente está fazendo fechamento de nota, nós estamos encerrando as tarefinhas e eu preciso que vocês lancem na plataforma todas as atividades que vocês ainda não fizeram. Então, eu reservei essa aula de hoje para a gente falar de todas as tarefas que nós fizemos. E eu comecei a aula fazendo algumas perguntinhas com o Ken, porque eu também vou revisar parte do conteúdo. Um pouco deles que nós vimos foi o verbo modal can, por isso que eu comecei perguntando. Eu falei, tô com sono, mas eu não posso dormir agora, ok? Because today's Friday and we have to study right now, ok? Vamos começar então da nossa primeira aula, lá atrás. Meninos, pausa. Presta atenção, have a look here. Dá uma olhadinha aqui. Essas aulas estão todas na plataforma, todas. Eu só estou fazendo hoje a explicação de tudo que vocês viram e todas as tarefas que vocês foram solicitados. Porque se você estiver devendo alguma coisa, você vai voltar lá e vai lançar na plataforma para mim. Combinado? Despausa, pega o lápis, caneta, borracha, caderno e que rufem os tambores, né? Comecem as anotações. Então, no dia 12/6 foi o nosso retorno. Yes, voltamos. E nós não tivemos um conteúdo específico. Eu coloquei lá na plataforma um vídeo de boas-vindas, um vídeo de retorno e um vídeo motivacional para vocês assistirem. Acredito que foi o Wear Sunscreen, use filtro solar. Muito bom o vídeo. Dá uma olhada lá, volta. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. É um vídeo motivacional. Muito gostoso de assistir. Nossa segunda aula, ela ocorreu no dia 19/2. O que nós vimos nessa segunda aula? O verbo modal can. Então, can é um verbo modal que significa poder. O verbo can tem como tradução poder. Não é poder de eu sou poderoso, não. É poder de exercer alguma tarefa. I can study English. I can speak English. I can't sleep right now. Então, eu posso estudar inglês, eu posso falar inglês, mas eu não posso dormir agora. No comecinho da aula, eu fiz o quê? Eu falei algumas frases usando esse verbo modal aqui, para vocês revisarem um pouco do conteúdo.
O verbo modal can está sendo mostrado aí no positivo, negativo e interrogativo. Parte boa, can no positivo. É só você colocar o pronome e o can. I can, you can, he can, she can, assim segue. Can no interrogativo, você inverte. Pega o verbo modal e coloca no início da frase. Can no negativo, você pega o can, acrescenta com o not. Daí ele fica assim, ó. Ou cannot ou can't, ok? Então, a gente tem essas 3 formas do verbo modal can. Nessa segunda aula que a teacher passou, o conteúdo tá lá. Hoje eu tô só fazendo uma revisão. Se você tiver dúvida, vai lá na segunda aula na plataforma e assiste a aula completinha, tá bom? Nessa segunda aula, eu pedi para vocês essa atividade aqui, ó. Vamos entender o que foi solicitado? Tem lá na plataforma para você entender. Tem a aula e tem um vídeo. Eu pedi na atividade 1, eu pedi ouvir e anotar 10 frases com o verbo modal can, que é para você assistir o segundo vídeo. Então, você anota 10 frases com o verbo modal can. São frases bem curtinhas, a maioria dos alunos fizeram, tá fácil de responder, perdão, deu um tico-tico aqui no meu nariz, mas já passou. Vocês precisariam fazer o quê? Assistir o segundo vídeo e anotar as 10 frases. Quem fez, sabe, são frases bem curtinhas, são fáceis de anotar, certo? A segunda, clicar no link e responder o quiz. Tá eliminado, eu tirei esse quiz de lá, tá? E se tiver, você não precisa fazer. Quem fez, parabéns, eu considerei, tá bom? A terceira, escreva 5 coisas que você pode fazer usando o modal can. Só nessa aula, até agora, eu citei pelo menos umas 10. Então, anotem 5 coisas que você pode fazer. Por exemplo, I can play the piano. Eu posso tocar piano, ok? Daí, nós fomos para a nossa terceira aula. Eu tirei do livro de vocês esses trechinhos de HQ para mostrar para vocês como que o can ele utiliza nas frases. Essa terceira aula ela ocorreu no dia 26/6. Ela foi uma aula também bem simples, exemplificando o uso do verbo modal can. Então, eu coloquei lá alguns trechinhos e disse o que significava aqueles determinados trechinhos. Tudo isso nós trabalhamos o modal can no positivo e aí deu-se o exemplo das frases, certo? Teve atividade nessa aula? Sim, teve atividade. Qual foi a atividade? Grave um vídeo curtinho com coisas que você consegue fazer. Vocês gravaram o vídeo, a maioria dos alunos gravaram o vídeo em silêncio, não tem problema. O que importa para mim é você entender que você pode fazer aquilo. Então, eu consigo jogar bolinha de gude, eu consigo jogar futebol, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo dançar, eu consigo cantar. Muitos de vocês colocaram essas tarefas que eu acabei de falar. Então, para você expressar essa atividade, você usaria o verbo modal can. I can dance, I can play football, I can sing, eu posso cantar. Eu gostei muito dos vídeos de vocês. Quem não fez, vai na plataforma, olha lá, essa atividade que está sendo mostrada aqui é só para você gravar um vídeo curtinho com coisas que você consegue fazer, certo? Aí eu coloquei exemplos, ó, praticar esporte, tocar instrumento, dançar. O que não pode, meninos, é ficar devendo as tarefas. Por que eu tô fazendo essa aula com todas as atividades? Porque a gente já tá encerrando as notas de vocês. Teve gente que me entregou tudo. Ótimo. Parabéns. Teve gente que não entregou nada. Ruim, my heart is broken. Preciso da tarefa de vocês. Seguimos adiante. Quarta aula ocorreu no dia 3/7. A gente falou do look like. Look like falando de cabelo, olhos e corpo. Look like é para descrever, fala de características físicas, de aparência.
eu ensinei alguns vocabulários, como alguns que eu mostrei aqui, ó. Long, short, medium, curly, straight, wave. Esses vocábulos, eles foram aparecendo ao longo da aula, da quarta aula, ela ocorreu lá no dia 3. Professora, não tô entendendo, tenho dúvida no conteúdo. Vá na plataforma no dia 3/7, abra a aula e assista ela inteira, tá bom? Hoje eu tô fazendo algumas considerações, não posso dar todas as 5 aulas novamente aqui, senão a gente leva 2 horas só na gravação desse vídeo. Então, nessa aula eu ensinei alguns vocábulos para falar de cor de olhos, para falar de cabelo, para falar de corpo, body. O que nós aprendemos aí? A falar assim, ela tem olhos castanhos, ele tem cabelo castanho, ela usa aparelho, ele é baixo, ele é alto. Então, nós usamos algumas frases como he's short, she's tall, I am chubby, I am naughty, I don't have black hair. Foram algumas frases nesse contexto que vocês viram lá nessa aula. Pedi atividade? Yes! Sure! Of course, honey! Claro que eu pedi. Qual que foi a atividade? Facinho, legal. Eu sei que muitos nessa turma gostam de desenhar. Então, eu pedi assim, desenhe um avatar, igual esse aqui, ó, e faça a apresentação com características, usando o conteúdo da aula. Então, você ia colocar lá, por exemplo, teve gente que falou do primo, teve gente que falou do irmão, da mãe, muitos falaram da mãe. Coloca lá, this is my mother, essa é minha mãe. She's short and chubby. She's not tall. Então, você vai usar o tema da aula e vai fazer essa tarefa aqui, ó. Desenhar um avatar e colocar algumas características para esse avatar. Cor de olhos, cor de cabelo e corpo. Alto, baixo, gordo, magro. Ok? É importante fazer? Sim. Todas as tarefas valem nota? Sim. Se vocês não fizerem, vocês vão ficar sem a nota? Sim. Então, vocês precisam fazer, tá bom? Por favor, a gente não tá perdendo tempo aqui, a gente tá vendo todas as tarefas que ficaram para trás. Eu preciso que vocês concluam, tá bom? Podia estar matando, roubando, mas eu tô aqui pedindo encarecidamente que vocês façam essa atividade. Em nome de Jesus, vá lá fazer. Das frases com look like, com o verbo to be, falando de physical appearance. Nessa aula tem tarefa também? Sim, também tem tarefa. Qual foi a activity? Tá aparecendo aqui e a correção aqui, ok? A atividade foi, anote 5 perguntas que foram feitas na videoaula. Então, para você fazer a atividade, você precisaria ter assistido a videoaula. Assistiu toda a videoaula, tem 5 perguntas e na hora da aula eu falo, pega o caderno agora, escreva aí. Pedi para vocês anotarem as perguntinhas. E responda as perguntas. Então, tá lá o exemplo. Does she have black eyes? No, she doesn't have black eyes. Essa atividade também do dia 10, eu coloquei aqui ao lado a correção para vocês. Então, as perguntas que eu citei lá. Does she have blue eyes? Você pode responder no positivo ou no negativo, né? Yes, she has blue eyes. Is she chubby? Yes, she's chubby. Is she short? Yes, she's short. A maioria das respostas estão aí no positivo, mas você pode responder no negativo também. É só colocar o verbo is, o verbo is no negativo, ele vira is not. Ou o verbo has no negativo, que vira doesn't have, tá bom? What does she look like? She is slim and short. Is she slim? Yes, she's slim. What does she look like? Por que eu tenho aí as respostas já? Porque na aula eu fui mostrando o bonequinho e aí dá para saber as características dele, ok? Does she have black hair? Yes, she has. She has black hair.
Então, eu coloquei pontinho, 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 mas você pode continuar a resposta usando parte da pergunta. Em vez de parar aqui, ó, yes, she has, você coloca yes, she has black hair. Does she have brown hair? Ou então, does she have brown eyes? Foram essas duas perguntas. Yes, she has brown hair, ou então she has brown eyes. Does she have light brown eyes? Ela tem o olho castanho claro? Yes, she has. She has light brown eyes. Does she have blonde hair? Curly hair? Does she wear glasses? Does she wear... Editando, corta, volta. Does she wear braces? Yes, she wears. Percebam como que usa o verbo no positivo. Se for positivo é has, se for positivo é wears, e se for positivo é is, porque eu estou falando de terceira pessoa, estou falando dela, da bonequinha, tá bom? Então, tá aí a correção para a atividade da quinta aula. Quem fez, se eu coloquei alguma observação, tá aí. Porque que às vezes você levou alguma correção lá na tarefa, tá bom? A sexta aula foi Adverbs of Frequency. São os advérbios de frequência. Daí eu coloquei várias frases para vocês saberem como que se usa os advérbios de frequência. Então, são eles always, never, usually, sometimes. Aí tá um exemplo do que eu usei lá na aula. I do, today and always. Eu faço hoje e sempre. Foi bem simples essa aula, foi... como é que se diz? Não foi complicada de anotar, não, porque eu já coloquei as frases, já falei o advérbio e já fiz a tradução das frases. Então, quem fez com o caderninho aberto conseguiu anotar tudo. A atividade foi o seguinte: enviar a foto do que você anotou. Eu pedi para vocês anotarem os advérbios, aqueles que apareciam nos quadrinhos, e o trechinho das músicas, porque eu já fiz a tradução deles e o que significava. Essa atividade ela foi corrigida no segundo vídeo, então era para você anotar no seu caderno. I do today and always. Eu faço hoje e sempre. Só isso, pessoal. Só isso, ok? Não tinha nada de desesperador. Era assistir a aula e fazer a anotação das frases no caderno. Então, o que eu passei nessa aula de hoje? Todas as aulas, um pouquinho da revisão de tudo que nós vimos e todas as atividades solicitadas. Se você estiver com débito em alguma tarefa, faça agora. Eu vou deixar a segunda aula livre para vocês fazerem essas tarefas, ok? Por quê? Termina aqui? Não. Eu vou dar tchau, mas eu vou voltar agora na segunda aula para passar para vocês a tarefa de hoje. Então, vocês vão parar agora, vocês vão verificar lá na plataforma todas as tarefas que vocês entregaram, ver se estão devendo alguma coisa. Conferiu tudo? Daí você vai para a segunda aula para olhar o que vocês precisam fazer hoje. A segunda aula é um vídeo bem curtinho, por quê? Porque eu quero que vocês peguem esse tempo, segunda aula de hoje é sexta-feira, vocês vão terminar essa aula, vocês vão passar para o Classroom, fazer todas as tarefas que precisam me entregar e já enviar. Vocês têm até terça-feira, dia 28, para me entregar todas essas atividades atrasadas, tá bom? Conversei lá com a coordenação e ela disse que eu podia ainda aguardar. Então, vocês mandem para mim para eu poder finalizar a correção das notas de vocês. Combinado, meninos? Então, bye bye. Até daqui a pouco com a segunda tarefa do dia, com a atividade da aula de hoje, tá? Com a segunda aula, perdão,
com a tarefa de hoje, tá bom?